O que são esses transtornos do ponto de vista plástico do cérebro? Porque eu lembro que quando eu conversei a primeira vez com o Wesley, ele me explicou o que era o TCC e a gente conversou sobre não dar tanta importância para a infância da pessoa. Claro que você dá, mas você não fica martelando sobre a infância dela, porque o estrago foi feito, é isso que a gente tem, vamos resolver isso aqui. Esses transtornos são o quê? São configurações cerebrais que foram montadas ao longo da vida e agora tá todo mundo pifado. E a gente reconfigura, ou é alguma coisa plástica no cérebro mesmo, ou é o acaso que acontece? Não, cada transtorno, na verdade, vão ter mecanismos, né, que trazem algum tipo de alteração, de impacto neurofisiológico, que nós chamamos também, né? Hoje, se nós formos pensar, por exemplo, se formos pensar nos transtornos, por exemplo, aditivos, transtorno por uso de substâncias relacionados a comportamentos de vício, né? Vícios comportamentais, enfim. Nós temos alterações cerebrais que são bem estabelecidas e observadas a partir desses quadros, né? Então, por exemplo, no uso de substâncias, comportamentos relacionados a jogos, né? Hoje em dia é bastante em evidência esse vício comportamental, que é chamado, né? O comportamento por jogos ali. Então, o que acontece em termos cerebrais, né? Acontece ali uma neuroadaptação pela repetição deste comportamento aditivo, seja no uso da substância, seja ali, por exemplo, relacionado ao jogo. Então, o cérebro se adapta a essa condição de repetição. Então, nós temos uma área do cérebro que é chamada sistema de recompensa. Esse sistema de recompensa, nestes transtornos, ele sofre uma hiperativação. Então, nós temos uma hiperativação do sistema dopaminérgico. Esse sistema dopaminérgico, o que ele faz? Então, tem uma área que se chama área tegmental ventral. É ali que é o ponto de partida da dopamina, vamos falar assim. Desse ponto de partida, ela lança a dopamina para outras áreas do sistema de recompensa. Dessa área, ela vai, por exemplo, para o núcleo accumbens. O núcleo accumbens vai ser responsável por essa parte da motivação e do processamento do valor da recompensa. É ele que vai entender ali a percepção do prazer relacionado a estes comportamentos. À medida que eu tenho uma ativação desse sistema de recompensa, eu tenho também a diminuição da atividade do córtex pré-frontal, que é a parte do cérebro que iria frear essa pessoa, iria ajudá-la a ponderar, falar, peraí, melhor não, tá ficando complicado, tô perdendo a mão. Mas aí, com a repetição do comportamento do jogo, vai tendo uma diminuição da atividade do córtex pré-frontal. Então, a gente tem uma ativação do sistema dopaminérgico, uma diminuição da atividade do córtex pré-frontal e outros sistemas apresentam alterações, como o sistema serotoninérgico, que também tem uma diminuição, acaba favorecendo a impulsividade da pessoa, aquela capacidade de ponderar, opa, peraí, eu preciso parar de jogar, não, já deu. Não, foi R$100, agora parou, né? Também tem uma diminuição dessa atividade. E aí, como se não bastasse, pela repetição, vai acontecendo a perda de sensibilidade dopaminérgica. Vai havendo uma tolerância, uma diminuição da sensibilidade. Então, aquele estímulo que antes me produzia X, né, dopamina, e dava aquele estímulo, daqui a pouco já não vai mais sendo o suficiente. Então, a pessoa começa a buscar uma forma, um comportamento mais intenso para produzir aquela sensação de prazer da forma que produzia antes, né? Ou seja, ele foi ficando mais tolerante, ele precisa jogar mais, ter mais contato com a substância, né? Ou com o jogo, enfim, para que ele tenha a mesma sensação, né? Mas todo o cérebro está apto, digamos assim, a cair nisso? Ou a infância da pessoa configurou o cérebro dela para ela cair com mais facilidade, por exemplo? O que a gente entende é que algumas pessoas podem ser mais vulneráveis do que outras, né? Mas não tem ninguém assim ultra vacinado, né? Não, posso jogar e certeza que nunca... Algumas pessoas são mais vulneráveis ou não. Então, por exemplo, pessoas que têm um perfil mais impulsivo, uma impulsividade mais marcante ao longo da vida, elas tendem a serem mais vulneráveis a esse tipo de comportamento, por exemplo, né? Então,
Depende também, por exemplo, das crenças, dos pensamentos dela ao longo da vida em relação a isso. Puxa, se eu tenho história familiar história familiar relacionada a jogo ou não. Então tem alguns fatores de risco que podem tornar a pessoa mais vulnerável a, de fato, desenvolver um transtorno aditivo, né? Seja por jogo ou não. E por que você acha que no Brasil a gente está vivendo números alarmantes e gigantescos em relação a esse vício específico? Olha, tem sido assustador, né, o crescimento do envolvimento dos brasileiros em relação a esses chamados jogos de azar, né? Eu acredito que são vários fatores, né? Primeiro porque todo o mecanismo da plataforma, ele considera o funcionamento psicológico, ele foi feito para justamente fisgar, né, o ser humano nessas vulnerabilidades. Então eu posso falar sobre esses componentes. Mas antes, falando um pouquinho mais do contexto do Brasil, dá para pensar, por exemplo, na condição socioeconômica do nosso país, né? Então, uma privação, uma restrição financeira que possa levar as pessoas a buscar uma saída prática, rápida, que está ali acessível, todo mundo tem na mão, então é uma chance de se dar bem, de ganhar alguma coisa. Temos culturalmente, né, o jeitinho brasileiro, talvez, de querer tirar vantagem. Eu vou descobrir quais são os segredos aqui da plataforma, eu vou me dar bem, eu vou driblar aqui, vou encontrar os hacks e vou me dar bem. Talvez um aspecto cultural também. Então, aí a partir disso, a plataforma também é totalmente estruturada para manter as pessoas jogando. Então, por exemplo, ali na estrutura da plataforma nós temos as cores, os sons, esteticamente é tudo muito atrativo para que a pessoa se envolva rapidamente, brilhe os olhos diante da possibilidade do ganho. E aí começa o mecanismo, né? De não dá certo, não ganhei, ganhei. Esse mecanismo de não dá certo, deu certo. Não deu certo, não deu certo, deu certo, deu certo. Nós chamamos na psicologia de reforçamento intermitente. Esse processo psicológico já está bem estabelecido na ciência, de que quando a pessoa recebe uma recompensa no meio de outras possibilidades que falharam, isso é altamente recompensador. Nosso cérebro entende como uma grande vitória. Minha dopamina é altamente ativada, né? Eu tenho uma sensação de prazer e de vencer aquele desafio maravilhoso. E aí eu não me importo em talvez perder outras vezes, porque existe a chance de daqui a pouco eu ganhar de novo. Mesmo que, né, isso custe um monte aí. Então temos esse processo do reforçamento intermitente. E a plataforma é toda feita nesse sentido, né? De você não ganhar, de vez em quando ele ou alguém ganha, então ele sabe também. Então a possibilidade do ganho é altamente estimulante. E quanto mais você perder, mais saboroso vai ser quando você ganhar. Quando ganhar, né? Por quê? Porque ele sabe que em algum momento vai ganhar. Né? Isso é estabelecido. Além do reforçamento intermitente, nós temos alguns vieses cognitivos, vieses de pensamento, ou seja, um jeito de pensar que também a plataforma é um prato cheio para isso. Então, por exemplo, tem o viés cognitivo da ilusão de controle, ou seja, olha, eu fui tentando e quando eu consegui, foi porque eu apertei no botão, segurei 2 segundos e soltei. Foi isso. Então, ele desenvolve a crença de que ele encontrou algum mecanismo para controlar a plataforma. Aí ele sempre vai fazer aquele esqueminha de apertar, esperar 2 segundos e pá, porque ele tem a ilusão do controle. E aí ele vai tentando, né? Isso mantém preso ali. Outro viés é a dos comportamentos supersticiosos, né? Que aí você começa a estabelecer alguns comportamentos que não tem nenhuma relação real com aquilo. Então, por exemplo, assim, no dia que eu ganhei, eu tava com essa camiseta aqui, ó. Aí, quando eu vou jogar, é essa aqui que eu vou colocar, né? É aqui nessa poltrona que eu vou sentar. E aí, eu começo a associar alguns comportamentos aleatórios ao comportamento do jogo. E isso acaba sendo um reforçador, porque aí eu já tenho um ritual ali também para jogar, tá? E isso aumenta a esperança da pessoa. O resultado desses viés é justamente esse. Aumenta a esperança. Por quê? Porque eu sei qual é o segredo. Eu sei como é que faz para dar certo, né?
Outro viés cognitivo é o da possibilidade do ganho. Quase ganhei. Nossa, foi por pouco. Tinha que acertar 3, acertei 2. Não, agora vai. No próximo vai. Eu vou tentar de novo, por quê? E isso, falando em termos neurofisiológicos, é altamente estimulante ali. A dopamina é altamente estimulada com a possibilidade do quase ganho. Se eu jogasse e ganhasse 1 centavo toda vez, se os apostadores... Não, toda vez você ganha 1 centavo. Na quinta vez você fala, 1 centavo? Cara, mas você tá ganhando toda vez. Tá, mas é 1 centavo. Dane-se, né? Não quero 1 centavo. Agora, se eu vou tendo a possibilidade de ganhar e eu sei que vai chegar a grande oportunidade em algum momento, isso parece ali, né, pela ciência, a gente observa que é mais reforçador, é como se fosse mais viciante a possibilidade, o quase ganhar para o nosso cérebro, né? E por fim, um viés que eu poderia também citar seria o da desresponsabilização. Então, quando eu não ganho, ao invés de ter uma crítica voltada para a realidade de pô, essa plataforma foi feita para eu perder, eles só estão tomando meu dinheiro, isso aí, né? Nossa, tô perdendo a mão disso aqui, tá ficando complicado. Então, eu perco a crítica e começo a atribuir a terceiros a responsabilidade. Ah, porque foi alguma coisa que eu deixei de fazer, ou que fizeram nessa plataforma, ou, enfim. E atribui a terceiros a responsabilidade por não ter ganhado, mas não ao comportamento dele. Né? Então, é como se ele achasse desculpas ali para amenizar a responsabilidade dele. E, por fim, eu citaria, além do reforçamento intermitente, destes vieses cognitivos, também o que nós chamamos na psicologia de modelação. É um processo psicológico que fala que nós somos capazes de aprender pela observação do comportamento do outro. Então, sabe-se que existe esse comportamento psicológico e a estrutura dos jogos se utiliza disso. Como que é feito? Coloca os influencers lá, os caras famosos jogando, dizendo que ganharam milhões, carrão, roupa, não sei o quê, porque jogaram e ganharam. Pô, se os caras jogam e ganham, eu começo a aprender por essa observação. Então, puxa, é possível, eu posso também chegar lá, né? O ser humano aprende pela observação do comportamento do outro. E aí a gente começa a ter essa extrapolação, né, da publicidade relacionada aos jogos. Seja na utilização, né, na relação com influencers, seja nos patrocínios, né? Aí a gente fala um pouco dos bets também, né? Ali dos times de futebol, os patrocínios milionários, até bilionários, né? Que já está chegando, para que isso sirva de referencial ali, né? De referência para que a gente comece a ser modelado a partir dessa observação. Então veja que existem muitos mecanismos psicológicos que são muito bem conhecidos já e que são utilizados exatamente na arquitetura, na estrutura dessas plataformas para manter o brasileirinho lá apostando milhões aí, bilhões na verdade, né? Como nós estamos vendo. Então esse sistema, esse mecanismo psicológico, em algum momento ele valeu a pena tê-lo, senão a gente não teria, né? Por que o cérebro gosta de quase ganhar? Tem alguma explicação? Em algum momento isso foi útil? Olha, em termos de estímulo, né? Ele proporciona prazer também. Por quê? Porque existe a possibilidade do quase ganho. E aqui está muito relacionado à esperança de ganhar. Então tem um desafio relacionado a isso. Em termos de adaptação, isso é funcional por quê? Porque se eu não estou num comportamento aditivo, é importante que diante de uma frustração eu seja persistente. Isso na vida é funcional, né? Imagina se eu parasse a cada frustração, o mundo acho que não teria evoluído, né? Então é importante que a pessoa seja resiliente diante de frustrações, ela se sinta motivada a persistir, a buscar o ganho, né? Outro mecanismo que tem é porque nós temos um processo que é chamado de aversão à perda. Então, seria perseguir a perda, né? Ou seja, de recompensar aquilo que foi perdido. Puxa, eu perdi. Não, então eu tenho que recuperar. Não, agora eu vou jogar para recuperar aquilo que foi perdido. Isso, em termos de adaptação, também é importante. Você reparar possíveis danos, né? Então, funcionalmente, isso também pode trazer benefícios para as relações, para a sua construção. Claro que no contexto de jogo, isso acaba se tornando um problema, né? Então, são processos psicológicos que, no contexto adequado, buscando resultados construtivos, eles são altamente funcionais. Não tem nada de errado com eles
assim, puramente pelos processos psicológicos, né? Sim. Mas a gente precisa entender o ambiente, o contexto, a influência que esses processos vão exercer no ambiente e em mim, né? Isso é interessante, né? Porque quase todos os problemas que a gente sofre, eu acho que parte desse princípio, né? São mecanismos psicológicos que em algum contexto seriam ótimos, mas no contexto que a gente vive estraga tudo. A ansiedade, imagino que também tem um papel importante, o estresse, um monte de coisa, né?